Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí do nosso Vascão. Tivemos grandes atualizações quanto a reforço para a próxima temporada, jogadores sendo analisados pelo Diniz, jogadores promissores da base, já treinando com o elenco principal. Vamos falar também aqui mais detalhes da recuperação judicial e da venda da SAF do Vasco. Muita coisa para a gente falar, números também do PH, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. A gente está trazendo com mais frequência vídeos aqui para o canal, para você não perder nada e ficar sempre atualizado com as notícias do Vasco. Se inscreve e ativa o sininho para você receber tudo que a gente postar aqui no canal. A gente também está querendo chegar agora a 230 mil inscritos. Você não faz ideia o quanto me ajuda aí você clicar no inscreva-se. É tão fácil, é de graça. Ajuda aí o nosso canal a crescer a cada dia e também o YouTube recomendar para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Muito obrigado sempre a galera que sempre está acompanhando nossos vídeos. Aqueles inscritos estão chegando hoje. Muito obrigado aí. Bom, como todo mundo sabe, foi enfim aprovada a recuperação judicial do Vasco. Tivemos aí uma lista muito extensa com diversos nomes de credores do Vasco. E o mais absurdo de tudo é você ver que o Jorge Salgado tem a receber mais de 39 milhões de reais pelo Vasco. Segundo as informações da ESPN Brasil, o Vasco estaria devendo cerca de 39 milhões 327 mil reais ao ex-presidente do clube. Há informações que confirmam que o Jorge Salgado teria emprestado dinheiro ao Vasco quando ele era presidente do Vasco e ficou essa dívida gigantesca aí com o ex-presidente. E devido aí à recuperação judicial, esse valor caiu muito e o Vasco vai ter que pagar apenas 8% do que deve ao Jorge Salgado. Muito importante ter acontecido essa recuperação judicial para o Vasco dar o próximo passo para melhorar o clube, que é, consequentemente, com a venda da SAF. Estava sendo impossibilitado, para deixar bem claro aqui, para explicar melhor para o torcedor. Enquanto não havia aprovação da recuperação judicial, não tinha como o Vasco vender a nossa SAF, porque ninguém iria comprar um clube que estava passando por essa situação e isso poderia atrapalhar a recuperação judicial ser aprovada, porque muitos credores, logicamente, não iriam aceitar, já que o Vasco já tinha um novo dono, já que claramente o Vasco iria ter mais dinheiro e os credores iriam querer o valor total, porque o Vasco ia ser um time que tinha dinheiro. Por exemplo, um exemplo claro, se o Vasco fosse vendido para um fundo árabe, logicamente, nenhum credor ia querer diminuir aí os seus valores a receber com o clube. Certamente não iria ter 97% da aprovação aí dos credores e o Vasco poderia nem mesmo ter a sua aprovação aí, e o Vasco poderia nem mesmo ter a aprovação na recuperação judicial. Após essa aprovação, o Vasco está muito mais aliviado e agora já respira melhor e consegue resolver essa questão para vender a SAF. Ontem foi trazida a informação com exclusividade da ESPN que o Pedrinho já tem o nome encaminhado para vender a nossa SAF. A gente até fez um vídeo ontem sobre isso, falando aí a respeito das pessoas que poderiam comprar a SAF. Hoje só tem a Crefisa como algum nome tipo vazado aí na mídia, né? Não teve nenhum outro nome vazado. Se tem um outro investidor além da Crefisa, aguardado a 7 chaves, porque até agora nenhum jornalista divulgou, conseguiu descobrir qual é o nome desse investidor que o Vasco tem em contato, que o Vasco está muito perto de encaminhar a venda da SAF. Tomara, quem sabe, seja a Crefisa. Para mim seria um nome ideal para gerir o Vasco. Tem lá o conflito de interesse com o Palmeiras, devido a Leila Pereira ser a presidente do Palmeiras e a Crefisa pertencer a Leila Pereira. Não sabemos o que irá acontecer caso a Crefisa compre a SAF do Vasco, sei lá, agora, no fim do ano, pro início do ano que vem. Se vai ter algum imbróglio, se vai ter muita coisa burocrática a ser resolvida, devido, claro, ao poder da Leila no Palmeiras. O que a gente espera, se vender para a Crefisa, na minha opinião, é o melhor possível, porque é um grupo que já trabalhou aqui no futebol brasileiro, patrocinou o Palmeiras por anos, investiu pesado no clube. O Palmeiras é o que é, graças à Crefisa, porque antes da Crefisa não era nada, era um clube falido, como é o Vasco hoje, e até muito pior, né? Porque o Palmeiras não foi rebaixado um ano antes, por um ponto. Por um ponto, o Palmeiras não caiu de divisão no ano de 2014, e já em 2015 a Crefisa entrou com força no Palmeiras, e a partir dali, 10 anos de Crefisa praticamente no Palmeiras, o Palmeiras ganhou tudo, né? E com certeza aí a gente espera que o mesmo aconteça com o Vasco, caso a Crefisa apareça por aqui. Hoje, as informações que a gente tem é do interesse da Crefisa somente no name rights. A gente já falou isso aqui diversas vezes no canal. Vamos ver o que vai acontecer aí, se vai ter o nome vazado desse investidor na SAF
e o que você achou aí também do Vasco estar devendo 39 milhões de reais aí ao Gelson Salgado e claramente com a recuperação judicial ele vai receber um valor muito inferior a isso. Bom, pessoal, o PH, novo xodó aí na seleção brasileira, vem tendo números absurdos aí nessa temporada, né, cara? O titular absoluto do Vasco e um dos destaques aí de 2025, o PH fez ontem a sua estreia pela seleção na vitória por 5-0 sobre a Coreia do Sul. O jogador foi convocado ao lado do Vitinho, do Botafogo, que iniciou um confronto para ver quem será o titular da seleção brasileira. O Paulo Henrique substituiu o atleta aos 24 minutos aí do segundo tempo. No jogo de ontem, teve sua primeira chance com o Ancelotti. A estreia foi muito aguardada por nós vascaínos, nós que acompanhamos de perto a regularidade do jogador nessa temporada de 2025. E um pouco mais de 20 minutos em campo, o jogador fez 2 desarmes, o mesmo número do Vitinho durante a partida inteira. E além do mais, ele teve arrancadas, chegou à linha de fundo, fez tabelas ali que poderia resultar numa assistência do PH, um cruzamento quase que perfeito, né? Se passa ali, era gol certo do Brasil. E o jogador se destaca por ser rápido, forte na marcação e com a boa chegada ao ataque. O atleta se consolidou aí como titular absoluto do Vasco devido a essas qualidades e sendo um dos jogadores mais confiáveis da temporada aí no Vasco, com 47 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Isso não é número de meia e tampouco de ponta, é número de lateral direito, cara. Olha só que absurdo como que joga o PH, né? E a convocação do Ancelotti abriu espaço para essa disputa aí dos laterais. E em comparação com o Vitinho na temporada de 2025, por ambos os clubes, tanto para o Botafogo e Vasco, o Paulo Henrique no Vasco fez 47 jogos, como a gente falou, 46 como titular e 1 como reserva, 4 gols, 5 assistências, 114 desarmes, 42 faltas sofridas, 6 amarelos e 1 vermelho provocados em rivais. O Vitinho, pelo Botafogo, fez 51 jogos, jogou mais que o PH, 43 como titular, 8 como reserva, 2 gols, 3 assistências, 83 desarmes e 30 faltas sofridas, resultado a 4 amarelos provocados aos rivais. O comparativo mostra que o PH tem sido mais efetivo nas duas fases do jogo, né? Roubada de bolas e participação direta em gols. Essa regularidade tem chamado a atenção e observadores da seleção já enxergam o jogador como um nome em ascensão aí e certamente, quem sabe, a gente espera que ele seja titular no jogo de terça contra o Japão, às 7h30 da manhã. Torcemos muito para que o PH consiga essa vaga, porque ele merece, ele é mais jogador. Não é somente porque ele é do Vasco, ele é mais jogador que o Vitinho. Isso é óbvio, cara. É só você analisar os poucos minutos que ele ficou em campo. Ele já mostrou mais atitude, digamos assim, do que o lateral do Botafogo. Certamente, na minha opinião, o Paulo Henrique tem que conseguir essa vaga no próximo jogo da seleção brasileira. Comenta aí o que você acha dessa ascensão do nosso lateral, esse grande momento que vem vivendo o PH, se você acha que ele, quem sabe, será titular nesse próximo jogo. Eu creio que está completamente aberta. Tanto o Paulo Henrique quanto o Vitinho são pessoas assim que eu tenho um carinho especial, principalmente Paulo Vitor, como Paulo Henrique, desculpa, como um lateral, e principalmente jogando no Vasco, um clube que eu tenho uma identificação grande. E falei com ele, a gente congrega na mesma igreja, a gente esteve junto, eu falei, cara, tá aberto, e ele não tinha sido convocado, ele foi convocado uma semana depois de eu ter falado isso com ele, e é uma realidade, hoje em dia não tem realmente um lateral que tá firme, tá realmente determinado ali a ser o titular, então é uma grande oportunidade, tanto o Vitinho quanto o Paulo Henrique tem essa possibilidade realmente de ser titular ou de manter o seu nome ali para uma convocação final para a Copa do Mundo. Bom, pessoal, segundo as informações do jornalista Emerson Rocha, lá do canal Atenção Vascaínos, o Fernando Diniz vem observando jovens da base nos treinamentos dos profissionais do Vasco. Na preparação do jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, o técnico Fernando Diniz observou 2 jogadores aí da base. Nessa última sexta-feira, o atacante Diego Minetti e o zagueiro Bruno André estiveram nos treinamentos dos profissionais. O Diego Minetti é uma grande joia do Vasco, é um centroavante, camisa 9, canhoto, inclusive já tem até mesmo contrato com a Nike, nova fornecedora de material esportivo do Vasco. É um jogador que figura, às vezes, na seleção sub-17 do Brasil. É um atleta muito promissor mesmo. E o Diniz já está observando esse jogador para, quem sabe, futuramente utilizar ele. Eu acredito que vai ter boa chance desse atleta jogar muito no Campeonato Carioca na próxima temporada. Como a gente já falou aqui, como todo mundo já sabe, o Carioca será em paralelo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana.
Os times terão que ter elenco e o Vasco vai ter que puxar muito jogador da base para utilizar principalmente no Campeonato Carioca. Isso se não tiver aquela palhaçada de ter que utilizar o elenco principal no Campeonato Carioca, né? Porque sempre existiu isso. Talvez agora, com essa mudança da CBF, pode ser que os clubes sejam beneficiados, digamos assim, nessa parte de poder utilizar outros jogadores que não vêm ganhando sequência na equipe principal do Vasco e de outros clubes aí do Brasil. O que seria interessante para o Vasco, já que temos muitos jogadores que ganham poucos minutos com o Fernando Diniz e que possivelmente até mesmo podem nem continuar no Vasco na próxima temporada. Mas caso eles continuem, eles têm que jogar de alguma forma e o Campeonato Carioca seria interessante, não somente para jogadores da base, mas também para jogadores como o Paulinho Paula, que quase nem joga mais, Vitor Luiz, se por acaso o Vasco cometer a loucura de renovar o contrato com ele, também outros jogadores aí que pouco ganham espaço no Vasco, que tem contrato longo, Benjamin Garré, Jean Davi, infelizmente, tem um contrato ainda com o Vasco. Com certeza, todos esses jogadores podem ganhar espaço, talvez no Campeonato Carioca do ano que vem, juntamente com os garotos da base. E além do Diego Minetti, aí, com a grande promessa também, o zagueiro Bruno André também treinou com o elenco, que recentemente renovou seu contrato até 2029 com o Vasco. Comentem o que você acha dessas oportunidades que o Vasco vem dando aí a todos esses jogadores da base. Claramente aí o torcedor também espera que outros jogadores que já estão nos profissionais, como Leandrinho e Estrela, ganhem também mais minutos com o Fernando Diniz. Jogadores que estão totalmente escanteados lá no Vasco, né? Ganham pouquíssimos minutos ou até mesmo sequer são relacionados para os jogos. Bom, e agora para fechar, vamos falar do próximo ano do Vasco, né? A busca por reforços aí, planejamento para o próximo ano. Nessa semana a gente trouxe a informação aqui que o Guilherme Arana teria sido oferecido ao Vasco, que ele está bem em baixa lá no Atlético Mineiro, que já estaria procurando um novo clube, e o Vasco poderia ser uma possibilidade. Porém, um outro nome também que está embaixo do seu clube, que foi oferecido ao Vasco, é o atacante Luciano do São Paulo. Esse jogador, inclusive, já trabalhou com o Fernando Diniz nos tempos de Fluminense, lá na primeira passagem do Diniz pelo Fluminense. O atacante foi oferecido ao Vasco para a próxima temporada, segundo a apuração do portal vascaíno.net. A possível negociação teria empolgado internamente pelo histórico positivo do jogador com o Diniz. O reencontro é visto como um desejo do atleta e um movimento interessante para o projeto do Vasco em 2026. No entanto, esse cenário vem sendo tratado com cautela dentro do Vasco. O staff do Luciano tenta articular uma rescisão amigável junto ao São Paulo, já que ele está muito embaixo e extremamente criticado pelo torcedor do São Paulo. Mas o clube paulista não estaria demonstrando interesse em rescindir o contrato do atleta e deseja vendê-lo, já que ele tem contrato até o fim de 2026. O jogador perdeu muito espaço e protagonismo no São Paulo nessa temporada. O São Paulo, se aparecer talvez uma proposta interessante, pode ser que venda o atleta. Ele vem sendo oferecido não somente ao Vasco, mas também a outros clubes. Vamos ver o que vai acontecer. É um nome que eu não sei se eu contrataria, velho. Um jogador que já está com 32 anos. Nessa atual temporada ele caiu muito mesmo o rendimento dele. Não sei se seria uma boa para o Vasco, principalmente se o Vasco ainda ter que desembolsar alguma quantia para contratá-lo. Nessa atual temporada de 2025 ainda teve números interessantes. Mesmo embaixo, o jogador fez 47 jogos, 13 gols marcados e 6 assistências. Nas duas últimas temporadas, o jogador que viveu o auge praticamente em 2023 e 2024, em 2023 foram 65 jogos, 15 gols e 8 assistências, e no ano passado 60 jogos, 18 gols e 2 assistências. Ele viveu duas boas fases nesses 2 anos, só que nessa temporada ele está muito mal. Mas não sabemos aí se a fundo o Vasco vai tentar fazer alguma proposta ou se realmente vai tentar contratá-lo de graça se ele rescindir o seu contrato. É um nome que eu sinceramente tenho muita dúvida se eu contrataria. Não sei realmente opinar se ele seria uma boa para o Vasco. Como eu falei, se tiver que investir, eu não investiria no Luciano, logicamente, é um jogador de 32 anos que está vindo de uma temporada fraca. Mas quem sabe, se ele vir de graça, pode ser que o Diniz possa potencializar de alguma forma ainda, um jogador que pode ser uma espécie de 12º jogador no Vasco. Tudo isso pode acontecer caso o Luciano vir para o nosso time, né? Vamos ver se vai realmente aprofundar esse interesse do Vasco, se vai proceder realmente a essas informações. Assim que a gente tiver mais confirmações, mais detalhes dessa negociação, vamos trazer aqui a qualquer momento no nosso canal. E você, o que você acha do nome do atacante Luciano para o ano de 2026? Como a gente já falou aqui algumas vezes, o Vasco tem que iniciar já agora o planejamento para a próxima temporada. Eu acredito que já esteja sendo iniciado, já que em janeiro já inicia o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa resolver saída de jogadores e também chegadas. Até mesmo nessa semana a gente fez um vídeo muito interessante
falando dos jogadores do elenco, fazendo uma análise do elenco vascaíno, quem tem que ficar e quem tem que sair. O vídeo está muito interessante, dá uma olhada aí no nosso canal. Comenta aí quais as posições mais carentes que você enxerga no elenco vascaíno, pode Edmar Lopes tentar buscar, e também aí quais jogadores você quer ver fora do Vasco no ano que vem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Tamo junto e é nóis!